E aí, meu povo do Notícia de tudo bem, meu povo? Beleza? Estamos aqui para gravar mais uma lição para a honra e glória de Deus, né? Que Deus nos abençoe a todos. Derrama sobre nosso Santo Espírito por Jesus. Amém! Amém, meu povo! Lição... Olha lá, ó, tô vendo uma igreja, um templo, um santuário, meu povo. Veja bem, dê uma olhadinha, olha aí. Legal, hein, meu povo? É o seguinte, lição número 9 vem falando assim, um lugar para Deus. Mas será que existe algum lugar que possa caber Deus? Será que existe? E por que foi feito um santuário? Vamos ver o que diz aqui no texto. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhes mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Êxodo 25, 8 e 9. Ora, meu povo, nós sabemos, meu povo, que Deus... Ele fez o mundo, Ele fez tudo em 7 dias, em 6 dias, no sétimo, Ele descansou, né, meu povo? Né? E aí, nós sabemos que Deus, Ele criou Adão e Eva, e todo dia Ele dava uma volta, visitava Adão e Eva, conversava com eles na viração do dia, mas o pecado entrou no mundo. Adão e Eva fizeram a escolha errada, né? Assim como muitos de nós, por causa do pecado, fazemos, às vezes, escolhas erradas. Mas Deus tinha um desejo. Você que está me ouvindo, você sabe qual é o maior desejo de Deus? Desde aquele tempo até hoje, o maior desejo de Deus é o que está escrito em Êxodo 25, de 8 a 9. Me façam um santuário para que eu possa habitar entre vós. Gente, o maior desejo de Deus é habitar entre nós aqui, entre nós seres humanos. Voltar àquela ligação, aquele momento que ele tinha com o ser humano, as suas criaturas, os seus filhos amados e criados. Então, pense você, Deus já tinha um plano para restaurar, para religar o ser humano? Sim, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano de resgate, um plano de restauração para mim e para você, para toda essa raça humana caída. Sim, Deus já tinha um plano para nos salvar, para nos abraçar. Sempre Deus deu o primeiro passo para nos buscar, meus irmãos. Sabe, desde que Adão e Eva pecou, Deus perguntou: onde é que você está, Adão? Onde é que você está, Eva? Por quê? Porque Deus nos ama. Ele deu o primeiro passo. E sabe qual foi o meio pedagógico que Deus escolheu? O seu santuário. Por isso um dia ele chamou: vem cá, Moisés, vem cá, Moisés. Moisés, vem aqui. Moisés, eu tenho um plano. Você vai me fazer um santuário para que eu habite no meio de vocês. Mas é o seguinte, faça conforme eu te mostrar na visão. Igual o que tem lá no céu, no santuário, um santuário celestial. Você fará aqui um santuário terrestre para que eu habite. Mas para que um santuário, meu povo, aqui na terra? Ora, primeiramente, o povo viveu muito longe de Deus, aqueles 400 anos lá no deserto. Então, o primeiro objetivo era aproximar o povo de Deus. Isso, né? Aproximar o povo de Deus. Segundo plano, afastá-los da idolatria. Eles viveram muito tempo na idolatria do Egito. Lá tinham muitos deuses, deuses minúsculos, deuses de madeira, deuses inventados, deuses minúsculos, deuses que não existem, coisas humanas, feituras, isso pura idolatria, né? E, meus irmãos, Deus agora queria estar mais próximo do seu povo, queria estar mais próximo e afastar a idolatria. Claro, meu povo, que Deus já estava presente com eles, mas tinha muita gente, por causa da incredulidade deles também, né, meus irmãos? Por causa de viver longe de Deus, agora fizeram um santuário. E eu vou te dizer uma coisa, meus irmãos, esse santuário pedagógico tinha um objetivo. Entre eles, era o plano de restauração, um plano de salvação. Todo o santuário apontava para a salvação em Cristo Jesus. É claro, meus irmãos, ali para você entrar tinha uma porta. E quem era a porta? Jesus. Jesus um dia esteve aqui e disse: eu sou a porta. Meus irmãos, quando você passava pela porta tinha um sacerdote. Quem é o nosso pastor? Quem é o nosso sacerdote? Jesus. E Jesus, né, é o nosso Salvador. E aí aquele sacerdote, ele pegava um cordeiro e matava aquele cordeiro num sacrifício. Aí eu te pergunto, quem é o cordeiro? Jesus, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí ele colocava aquele sangue, né, para ir colocar lá no altar. E quando ele colocava no altar de sacrifício,
Nesse altar de sacrifício representava que um dia Jesus ia morrer na cruz por mim e por você. E depois que ele fizer isso, tinha que lavar suas mãos. Tinha que lavar suas mãos numa bacia de água. Quem é a água? Jesus disse um dia: eu sou a água da vida. Meus irmãos, todo o santuário era um plano pedagógico de ensino do plano da salvação através de Jesus Cristo. Muito bem, e depois que ele saía ali do pátio, ele entrava no santo, e aí do lado de cá tinha os pães asmos. Quem é o pão da vida? Jesus, meus irmãos. Jesus, ele disse: eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu. Sabe o maná que vocês receberam lá no deserto? Aquele pão representava que um dia eu viria à terra. Eu sou o pão da vida. Meus irmãos, Jesus era o pão. Do lado de cá tinha um candelabro. Meus irmãos, o candelabro tinha uma luz. Essa luz, esse fogo que foi acendido aí, foi do próprio Shekinah, que é a presença de Deus. Sabe o que era o Shekinah, meus irmãos? Era a própria presença de Deus ali dentro do santuário, ou seja, aprovando o santuário, aprovando eles ali juntos naquela união, naquele ajuntamento santo. E aquela luz representava quem? Jesus. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Meus irmãos, tudo apontava para Jesus. Os pães, a luz que era do candelabro, e ali todo dia era feito um sacrifício diário, pela manhã e pela tarde, tudo apontando para Jesus. E depois do santo tinha uma cortina. Meus irmãos, aquela cortina tinha uma separação, quer dizer que existia alguém que fazia uma interligação entre o santo e o santíssimo. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Em Hebreus 7,25 diz que ele vive para interceder por nós. Meus irmãos, lá dentro do Santíssimo tinha uma arca, com a vara que Arão fez os milagres, floresceu. Tinha também o maná e os 10 mandamentos. Aí também diz, mas lá não tem nada que mostre Jesus. Tem, meus irmãos, tem o sábado. Lá o sábado diz que Deus é o Criador de todas as coisas, que em 6 dias fez tudo, e no 7º dia descansou. E diz, lembra-te do dia de sábado. Fala, onde está Jesus, meus irmãos? Adivinha quem é o Senhor do sábado? Jesus. Jesus é o Criador do sábado. Meus irmãos, era um plano pedagógico. O santuário apontava para Jesus. Jesus, sabe o que ele é? O Verbo. E o Verbo era Deus. Não disse assim, no princípio era o Verbo. E o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne, meus irmãos. Quem foi que se fez carne? Deus. Jesus. Jesus, meus irmãos, diz assim, e o Verbo habitou entre nós. Sabe qual era o maior desejo de Deus? Habitar entre nós. E ele veio como carne. Ele se tornou homem. Meus irmãos, Jesus, a consumação da salvação. Ele veio, morreu e se entregou por cada um de nós. Completou o sacrifício de salvação. Glórias a Deus, a Jesus, ao seu Santo Espírito. Meus irmãos, que coisa maravilhosa esse plano da salvação, esse plano da redenção, feito antes da fundação do mundo. Quer dizer, se desse errado qualquer coisa, Deus já tinha feito um plano para salvar a mim, a você e a todos aqueles que acreditem com fé em seu plano de salvação. Jesus, meus irmãos, é o único intercessor entre nós e Deus. Jesus Cristo, o homem. Meus irmãos, que plano lindo e maravilhoso. É isso que nós temos que passar para os nossos adolescentes. Em Apocalipse 21, verso 3 e 4, diz o seguinte, diz que ouvi uma voz do trono, a voz de Deus, dizendo, agora a morada de Deus está entre os homens, o próprio Deus está entre eles. Ou seja, desejo cumprido. Agora Deus, o próprio Deus vai morar conosco. Depois que Jesus vier, ele vai para o céu, a gente passa 1000 anos, vê quem foi salvo, quem não foi, porque se perdeu, e ele volta e vem morar para sempre na terra. Desejo cumprido. Lembra quando ele falou para Moisés, eu quero habitar entre vós, vocês vão fazer um santuário. E agora, meus irmãos, o próprio santuário, que é Deus, vai vir e vai fazer morada aqui na terra. Daqui da terra, ele vai reger todo o universo. E todos nós moraremos com Deus para sempre. Por isso, meus irmãos, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Espero ter ajudado vocês, espero que essa seja uma boa lição. Para você que é adventista, espera a volta de Jesus, crê no seu retorno.
essa doutrina do santuário é uma forma da gente aprender pedagogicamente que Jesus é o meu e o teu Salvador. Tchau, meu povo!